Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero trazer para vocês uma informação que nos chega de Espanha sobre a Digi e que eu acho que faz todo o sentido de analisar aqui em Portugal, porque pode ser uma ferramenta muito interessante para a Digi em Portugal, numa fase um bocadinho mais à frente, não agora, mas talvez numa fase mais à frente, para de facto conseguir entrar dentro dos mercados, ou melhor, dentro daquilo que são as cotas de mercado das operadoras rivais e conseguir assim dar uma tração maior ainda ao seu serviço de fibra, que como vocês sabem, os serviços de fibra e os serviços de televisão são essenciais para a viabilidade da operação. Já vos disse, a Digi não fará grandes lucros só a vender móveis, muito mais aos preços que está a vender, é com o objetivo de vender serviços de casa, ou seja, internet fixa e televisão, que esta operação um dia chegará ao verde e que dará bastante lucro, etc e tal, que assim esperamos que aconteça. Portanto, nesta altura eu disse-vos que se calhar não faria todo o sentido que a Digi neste momento avançasse com isto em Portugal, precisamente porque a Digi está numa fase muito embrionária do seu processo em Portugal e, portanto, não faz sentido estar a ter políticas agressivas para fazer crescer a fibra quando ainda não consegue estar presente em tantas zonas quanto isso. Portanto, é um trabalho em curso, é um trabalho que irá ocorrer ao longo das próximas décadas, se calhar, para conseguir chegar a tantos lados quanto àqueles que chegaram, por exemplo, as operadoras incumbentes, que estão cá no nosso mercado também há imensos anos e que, por exemplo, como eu tive a oportunidade de dizer, a Mel há pouco tempo concluiu a questão de chegar aos 308 concelhos, a nós também, a Vodafone não chega e a Digi, obviamente, também não chegará. Bom, eu estou aqui num site corporativo, vamos dizer assim, que a Digi criou, também com muita a ver com a questão da IPO que está em curso, só para vos dar mais ou menos a noção do que é neste momento a Digi em Espanha, antes de estarmos a abordar então o que é que aconteceu exatamente. Portanto, a Digi neste momento ultrapassa 11,4 milhões de unidades geradoras de receita, sendo que a principal responsável para este número são os serviços móveis com 7,5 milhões, portanto não é uma brincadeira, é uma operação fortíssima. A Digi em Espanha já está ao nível, no que diz respeito ao nível dos serviços, ao nível da sua operação incumbente na Roménia, para que vocês tenham essa noção, e a nível financeiro também não anda muito longe. E em segundo lugar, portanto, os serviços de fibra são de facto uma das coisas que mais impulsiona, portanto, aquilo que é a receita da empresa. Já sabem que fibra e televisão é aquilo que a Digi quer prioritariamente vender, porque os serviços móveis são uma forma de massificar a marca e são uma forma de que haja clientes Digi, ok? Mas não geram a receita suficiente para tornar a operação viável. É a internet fixa e é a televisão que, sim senhor, aumenta os valores de... digamos assim, o average revenue per user, ou seja, a média de receita por utilizador, é isso que é preciso fazer aumentar. Essa receita em Espanha é à volta de 8, 9 euros, qualquer coisa desse género, que eu me lembro de cabeça. Em Portugal é mais ou menos a mesma coisa e, portanto, como imaginam, a Digi, por exemplo, em Espanha, a vender serviços móveis e cá em Portugal a vender serviços móveis ao preço que vende, não vai conseguir fazer subir muito isso sem a ajuda disto. Portanto, com 2,7 milhões de casas já com fibra da Digi, a Digi já está em terceiro lugar no pódio e agora há aqui um gap entre o terceiro lugar em que a Digi está e o segundo lugar em que está a Movistar e o primeiro lugar em que está a Amazonas. Portanto, há aqui uma faixa de 15 a 20% de cota de mercado que separa o terceiro lugar do segundo e do primeiro lugar. Portanto, há muito terreno para conquistar. Ok? A Digi neste momento está a operar numa situação em que já tem a fibra em muitas zonas, está tendencialmente à procura de dinheiro fresco, neste caso com a questão da IPO, a entrada em bolsa, que se espera que traga para dentro da Digi cerca de 300 milhões de euros, mais coisa menos coisa, vamos ver como é que termina, para poderem investir dentro daquilo que é esta lógica da construção de fibras próprias, e já lá vamos perceber porquê. Portanto, construir a sua própria rede, não estar dependente de ninguém, não ter que pagar alugueres, não ter que estar a fazer diferenciação significativa do preço, que depois tira aquilo que é o efeito Digi, vamos dizer assim, que é o preço disruptivo, o serviço que cumpre a um preço estupidamente baixo face àquilo que as pessoas estavam habituadas. E, portanto, estamos numa fase em que a Digi já tem
o terceiro posto a nível das linhas de fibra, portanto com sensivelmente 14% da cota de mercado, que representa 2,7 milhões, tem muitas zonas já fibradas, mas onde ainda não tem clientes, ou seja, ainda tem mais zonas fibradas do que os clientes que potencialmente pode ter, isso vai sempre ser assim, não é? Portanto, se eu fibrei 10 milhões de casas, não é líquido dizer que eu vou ter 10 milhões de clientes, naturalmente, mas já lá estando, significa que a partir daqui eu posso ter uma política agressiva que vise trazer mais clientes para dentro da minha fibra. É uma coisa que, por exemplo, em Portugal não acontece. Ou seja, em Portugal existem uma fatia muito grande de pessoas que querem ter Digi e que não têm o serviço em casa. Ou seja, não é só uma questão das pessoas quererem ter. É preciso a Digi lá chegar também. Mas aí nós estamos um bocadinho bastante mais atrasados do que aquilo que a operação espanhola está. Portanto, só para vocês terem ideia, é neste momento aqui está. Ou seja, é nisto que nós aqui estamos. E então a Digi acordou e escolheu violência. Portanto, porquê é que se escolheu violência? Porque tem aqui um plano que não é novo, ok? A falar em novo, a novo já tive visto, e não só a novo, portanto, várias operações, e até no mundo virtual esta questão se põe várias vezes, que é a questão dos referrals, ok? Pronto, se vocês vierem aqui, a Digi lançou uma coisa chamada Plano Digi and Friends, ok? E então, basicamente, o que é que vocês podem ter? Vocês podem recomendar essa fibra aos teus amigos e conseguires até 300 euros por ano ao recomendares os teus amigos. Portanto, isto funciona de uma forma muito simples, ok? Imagina, eu cá em Portugal já tenho fibra e vou começar a querer recomendar amigos meus para virem para a fibra de Digi. O que é que vai acontecer? Quando o meu amigo entrar na Digi, ok? Eu vou receber 3 euros por mês na minha fatura e ele vai receber um desconto de 3 euros por mês na fatura dele. Isto só pode acontecer até ao máximo de 10 amigos. Portanto, daí a questão dos 300 euros. Portanto, se vocês vierem aqui e tiverem 10 amigos, mensalmente vocês vão ter um desconto de 30 euros por mês na vossa fatura durante 10 meses para fazer então os 300 euros. Porquê é que eu digo que a Digi escolheu violência? Porque é assim, tendo em conta os preços que a Digi pratica, teres um desconto de 30 euros por mês é ridículo, não é? Portanto, isso significa que tu vais estar quase um ano sem pagar telecomunicações. É bom da verdade, é basicamente isso. Apesar de que os preços em Espanha são um bocadinho mais altos, não acredito que em Portugal fossem fazer descontos desta ordem, dos 3 euros até ao máximo de 10, porque descontar 30 euros. Portanto, eu tenho praticamente todos os serviços da Digi. Portanto, eu tenho, só para vocês terem ideia, eu tenho 2 móveis, um deles é ilimitado, tenho televisão, tenho internet 10 gigabit, portanto, o serviço mais caro, e mesmo com o telefone fixo era mais 1 euro por mês e pago cerca de 32, 33 euros. Com o telefone fixo seria 33 euros. Portanto, imagina o que é, eu teria isto tudo de bordo durante 10 meses, quer dizer, é do meio do ridículo. Mas lá está, isto é uma política agressiva que visa acima de tudo que uma pessoa possa trazer mais 10. Se cada uma daquelas pessoas que aí estão, imaginem, se 10% dos 2 milhões, que são 200 mil, trouxerem 10 amigos, são mais 2 milhões. Né? Portanto, vocês estão a imaginar o que isto pode ajudar a tracionar. O funcionamento é muito simples, ok? É uma coisa tão simples quanto tu entrares no teu serviço MyDigi, colocares lá o teu e-mail e o e-mail dos teus amigos, automaticamente vão-te ser enviados códigos de recomendação. Esses teus amigos vão ter que fazer a subscrição dos serviços através do telefone e indicar o código que tu lhes vais dar e o e-mail, ok? A partir daí, assim que eles tiverem a fibra instalada na casa deles, tu passas a receber 3 euros por cada amigo, até 10, e ele tem também o desconto dos 3 euros. Portanto, ao valor que já se paga das fibras da Digi, ainda se tem que descontar 3 euros, porque a malta vai começar a, olha, arranjar um referral, porque isto é bom para os dois, ok? Não só para te ajudar a ti, como também para me ajudar a mim, porque vou pagar menos 3 euros durante 10 meses. Portanto, isto é mais uma coisa a pressionar naturalmente as outras operadoras. Portanto, vocês aqui têm todas as questões, portanto, eu estive aqui a ler, e é uma coisa tão simples quanto isso, só há duas coisas aqui que são relevantes, que é, no caso de se tu, pessoa que deste o referral, mandares abaixo o serviço, basicamente tu deixas de receber o desconto mensal. Portanto, logicamente, se for o teu amigo a dar baixa, neste caso, tu vais deixar de receber, neste caso, os 3 euros, mas se fores tu, o teu amigo continua a receber, ok? Pronto, basicamente é isso. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, aqui na questão da fibra, a Digi opera, como eu vos disse, em 2 planos, ok? Temos o plano da fibra Smart e temos o plano da fibra. E é só para vocês terem ideia o que é vocês terem fibras que não têm uma infraestrutura própria. Ou seja, a diferença entre aquilo que é uma operação
que tem a sua própria infraestrutura e o preço que isso permite face aos preços que tu vais ter que praticar se estiveres a utilizar as fibras alugadas de outra operação. Portanto, a Digi inicia com um plano mínimo de 500 megas, com 10 euros mensais, tem depois um plano intermédio de 15 euros mensais, 750 megabits, tem depois 20 euros 1 gigabit e 25 euros mês, 10 gigabits. Recordo-vos que aqui as diferenças face ao serviço em Portugal é que logo a partir do serviço de 750 megabits vocês têm um router Wi-Fi 7 e têm também sempre aqui os 50 GB de armazenamento na nuvem, em cloud, que é relevante, ok? São dois serviços que vocês cá em Portugal não vão ter. Nem a cloud, nem a questão do Wi-Fi 7, pelo menos até ao serviço de 10 GB. Recordo-vos que já fiz um vídeo aqui a falar sobre isso. O Wi-Fi 7 não é bem o Wi-Fi 7 completo, porque não tem a banda dos 6 GHz, mas ainda assim permite multi-link operation e é um router que cumpre, é um router bom. De qualquer das maneiras, portanto, há essa diferença porque em Espanha a guerra pelo Wi-Fi 7 está a crescer bastante e a questão da cloud também gostaria de ver chegar a Portugal. 50 GB ainda é qualquer coisinha e para a maioria da malta, documentos e assim, até podia ser interessante. Portanto, os preços são estes, são superiores aos preços em Portugal. Os preços em Portugal iniciam nos 7 euros por mês no plano dos 500, vão até 15 euros por mês no plano de 10 GB e tem o plano intermédio de 1 GB por 10 euros. Portanto, há aqui uma diferença. Se vocês forem reparar naquilo que é a fibra, ou seja, estas fibras são as zonas do território nacional onde a Digi tem acordos com outras operadoras, onde aluga essas infraestruturas, não só vais ficar limitado a routers do Wi-Fi 6, como os preços são muitíssimo altos, ok? Pagar 25 euros por mês por 300 megabits corresponderia a ter 10 gigabits na operação da Digi, portanto na infraestrutura da Digi, e pagar 30 euros por mês por 1 gigabit é também elevadíssimo. Portanto, é por isto que eu vos disse, quando a malta diz assim, ei, ó Pedro, mas eu acho que a Digi em Portugal devia de entrar na DS Telecom, devia de entrar nas fibras neutras para fazer chegar o preço e pá, tá. Opa, será que vale mesmo a pena? Será que vale a pena a Digi estar a fornecer um serviço só para dizer que fornece e depois ter este preço? Porque, ao fim e ao cabo, o objetivo da Digi é este. O objetivo da Digi é ter o preço canhão. E esse preço canhão é o que vai fazer o pessoal ir para a Digi, ok? Ok que permitiria olhar para a coisa de uma maneira diferente, que é, as pessoas compreenderiam que o preço é mais alto por causa da questão do aluguer. Seria possível também vender outros serviços, nomeadamente o DigiTV, para trazer rentabilidade para cima da mesa, que não iria chegar de outra maneira. Mas ao mesmo tempo ia de certo modo acabar por descapitalizar do ponto de vista social, ou seja, a descapitalização social, que eu quero dizer é a questão da Digi ser mesmo muito barata e não sei o quê, porque depois onde é que isto vai chegar? Vai chegar às zonas do interior e as pessoas do interior estão todas ocorrentes do que é esta questão da fibra smart, da fibra normal, das fibras alugadas, não sei o quê. Podia criar aqui uma diferenciação. Acho que a ideia de avançar para essas zonas com a Net 5G fazia muito mais, faz muito mais sentido, porque continua ao preço canhão e colocam ali uma solução, apesar de que isso está a dar ainda alguma celeuma, havemos de falar sobre isso mais para a frente outra vez, mas apesar de tudo, esta solução na Espanha, de certeza absoluta, que vai permitir à Digi cavalgar bastante esta onda, porque é assim, dentro das fibras smart é possível à Digi ter um enquadramento do negócio completamente diferente. É possível atingir valores sem ir ao prejuízo, ou seja, porque não, é ilegal a questão do dumping, não é? Porque não pode estar a vender serviços abaixo do preço de custo, isso é concorrência desleal e é impossível a qualquer outra empresa estar a fazer concorrência contigo se tu estás a vender abaixo de preço de custo, não é? Porque o objetivo das empresas é dar lucro, mas ainda assim é possível esmagar de tal maneira as margens para valores que ainda assim sejam sustentáveis, pelo menos nesta fase de penetração do mercado, em que ideias como esta do referral possam fazer todo o sentido para dar então aquele boost que falta. Do ponto de vista dos descontos, portanto, olhar para um serviço de 500 megabits em Espanha a começar num preço de 7 euros, porque será com os descontos dos 3 euros que tu tens durante 10 meses, já é um valor que pode deixar a concorrência em maus lençóis, não é? Porque ao fim e ao cabo, nós sabemos que existem em Espanha concorrência, ou melhor, tarifas anti-Digi, que são mesmo assim o nome delas, portanto, as linhas de apoio ao cliente das operadoras rivais da Digi nomeiam-nas assim, portanto, você está na Digi, portanto, eu vou fazer uma política anti-Digi, ok? Vou fazer-lhe um preço que não vou fazer a outros clientes que venham de outras operações, só vou fazer assim, porque você está na Digi, portanto, vou esmagar a minha margem até onde eu puder para sacar fora este cliente da Digi. Com mais esta talhada do referral, vamos ver.
porque isto obriga sempre à permanência de 10 meses, é uma maneira inteligente de, lembrem-se que a Digi está com 3 meses de fidelização, lembrem-se que estes 3 meses de fidelização mudaram completamente o paradigma das telecomunicações, que viam a questão dos 24 meses como sendo algo que permitia controlar muito mais os êxodos das próprias, ou melhor, as saídas das empresas, não é? Portanto, durante 24 meses eu sei que tenho este cliente aqui, pá, na pior das hipóteses, 1 ou 2 ou 3 meses ele sai do contrato porque a multa já é pequena e tal e vai para outra, mas tenho aqui 18, 19, 20, 21 meses, portanto estou descansado, porque antes disso a multa é muito grande e já é aqui uma segurança que eu tenho, e vou periodicamente negociando com os meus clientes. Pá, agora dou-lhe mais isto e renova para mais 24 para a frente, agora faço mais isto, vou negociando assim. Como a Digi trouxe esta questão dos 3 meses, é também ela muito refém dessas saídas, ok? Isso acontece muito então no móvel onde não há fidelizações, que é, de repente, tu tens 100, 200, 300 mil novas linhas a entrar, mas também tens 50, 70, 80, 100 mil a sair. Ou seja, é um valor, por isso é que nós agora andamos a analisar os valores líquidos, porque ao fim e ao cabo o que interessa é perceber quanto é que a operação cresceu. Há grandes entradas, mas também há grandes saídas. E isto não é uma coisa que acontece só na Digi, porque o pessoal diz assim, mas isso acontece mais na Digi porque a Digi às vezes tem falhas de serviço, ou porque ainda tem problemas significativos na sua rede e o pessoal perde a paciência e sai. Ok, até certo ponto isso acontece. Mas outra situação é mesmo a ver com isto, que é, como a fidelização não existe ou é curtíssima, as saídas estão constantemente a acontecer, ok? E portanto, isto é mais uma forma da Digi tentar segurar os clientes mais um bocadinho de tempo, porque pelo menos 10 meses tu estás ali com um grande desconto e não te chateias. A partir daí, o pessoal já tem o serviço há bastante tempo, o pessoal já se habituou ao serviço, entretanto, mesmo que essa pessoa saia, já trouxe mais 5 ou 6 ou 7 e os valores vão crescendo assim. Portanto, eu acho que a ideia faz todo sentido, principalmente no momento do mercado em que a Digi está, onde já tem fibra em muitas zonas do país, há milhões e milhões e milhões de casas já fibradas e, portanto, este valor de 2,7 milhões pode facilmente multiplicar, ou até mais do que isso, num curto espaço de tempo, queiram os clientes isso e tenha a Digi capacidade para fazer todas essas instalações num prazo aceitável, porque também sabemos que esta explosão de crescimento que a Digi tem, depois às vezes tem sempre estes problemas, que é, chega a determinada altura em que não há recursos humanos suficientes para fazer face a um grande volume de instalações. É preciso alguma paciência e compreensão para isto. Ok, meus amigos? Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Eu acho que isto será uma coisa que nos próximos 2, 3 anos poderá vir para Portugal. Não tenho dúvidas disso, até porque a própria Novo já teve isso e está dentro da esfera da Digi, portanto esse know-how existe. Eu acho sinceramente que poderá ser uma grande coisa para que a Digi consiga ganhar atração em Portugal. Agora, é preciso ter fibra em Portugal em quantidade e chegar a mais algumas casas, alguns milhões de casas, antes de começar com uma política agressiva como esta. Ok, meus amigos? Vemos então no próximo Viciado Comentar.